Há 2 vídeos atrás a gente falou sobre trações em vigas em flexão pura. Agora vamos falar sobre deformações em vigas em flexão pura, tá? Antes de começar, eu fiquei com vontade de falar sobre uma coisa, só em relação à nomenclatura que a gente usa, tá? Vamos supor aqui que a gente tem um cubinho, vamos supor a seguinte coordenada, x, y, z, tá? Se a gente pegar o plano y e pegar a força o plano x, né? O plano YZ a gente chama o plano que é normal a x, tá? Esse plano aqui é normal a x. E a gente pegar a força na direção x, então a gente chama, a tensão na direção x a gente chama de tensão xx, porque é a tensão na direção x em relação ao plano x, tá? Se a gente pegasse a força no plano y, no plano normal a y, né? Na direção y, a gente teria sigma y, y. Se a gente pegasse, por exemplo, a força no plano x na direção y, a gente se chama de sigma xy. Essa seria uma força de cisalhamento, né? Uma tensão de cisalhamento, desculpa. Então, vamos supor aqui x, y, y, x. Aqui nós teríamos sigma xx. E aqui nós teríamos sigma, né, na face que é perpendicular a y na direção x. Perfeito? Só queria fazer esse pequeno lembrete aqui para explicar por que a gente usa essa nomenclatura. Beleza, então. Vamos lá. Vamos adicionar aqui uma nova variável dentro das nossas conversões, né? Uma nova convenção. Quando a nossa barra está sobre tração ou compressão, no caso, quando ela está sendo solicitada na direção x, a gente vai tratar como sinal positivo o caso de tração e como sinal negativo o caso de compressão. Tá? Então, se você tiver uma barrinha, isso aqui ela estaria em tração, a gente usaria um sinal positivo para denotar a tração na barra, ou um sinal negativo se fosse um caso de compressão. Ok? Bem, vou lembrar lá da analogia que eu apresentei 2 vídeos atrás. Força Kx, né, para uma mola, e é análogo ao que acontece numa barra. Desculpa, isso aqui está errado. Tensão igual a E vezes epsilon, certo? Isso aqui é a constante da elasticidade. Epsilon vai ser a nossa deformação e sigma vai ser a nossa tensão no material. Como eu expliquei antes, né, sigma xx seria essa tensão aqui, porque a gente está no plano perpendicular a x e atuando na direção x, então temos aqui um caso de tensão normal. E essa expressão vale exatamente para tensões normais. A gente sabe que esse cara varia linearmente ao longo de y. O que significa que como esse cara aqui apresenta uma relação linear com a deformação, então a deformação também é linear em relação a y. E a gente vai adotar essa expressão aqui, tá? Onde k é uma constante positiva. Vamos tentar entender por que tem esse sinal de menos aqui. Tá? Bom, acho que dá para ficar bem intuitivo, né? Que o epsilon ele varia linearmente com y, já que o sigma varia linearmente com y. Mas o menos ele vem do fato de que quando a gente aplica um momento positivo, né? Um momento nesse sentido, a gente gera um momento fletor positivo, porque a barra vai sorrir. Ela vai querer sorrir assim, né? Oh meu Deus, ficou tão ruim isso aqui. Peraí. A barra vai fazer isso aqui, né? A viga vai fazer isso aqui. E quando ela faz isso, a parte de cima está comprimindo e a parte de baixo está tracionando, que é justamente o que a gente vê nessa figura aqui. A parte de cima comprimindo e a parte de baixo tracionando. Acontece, né, que compressão a gente
adotou o sinal negativo, né? Sinal negativo e tração, a gente adotou o sinal positivo. Ou seja, quando a gente está indo para cima, né, aqui em y, um y positivo significaria uma deformação negativa, né? Você tem compressão. Enquanto que um y negativo, ou seja, descendo aqui, a gente teria tração, a gente teria uma deformação positiva. É por isso que a gente usa o sinal de menos. Ok? E a gente sabe que o nosso sigma xx é igual a um epsilon xx. E aqui epsilon xx tem a mesma lógica do sigma, né? É a deformação na direção x no plano x, ou no plano perpendicular a x. O primeiro x é em relação a qual plano a gente está perpendicular, no caso, o plano x. E o outro x é a direção da força. Ok? Vai ser igual, portanto, a menos k é y. Tudo que eu preciso fazer é substituir esse cara aqui por esse cara aqui. Eu vou chegar nessa expressão. Tá bom? Ótimo. Vamos lá. Vamos tentar agora calcular esse momento z. Esse momento z que vai ser consequência. Esse momento z, né, que é o momento fletor, vai ser uma consequência das distribuições de forças, das distribuições de tensões ao longo desse plano, dessa seção. E diferente da força, né, que a gente tinha visto da outra vez, que a somatória das forças era igual a zero porque a barra não estava sob tração nem compressão. Então, na média, a força tem que dar zero. Ela está em flexão pura. Porém, o momento não é zero. Tá? Se você calcular a contribuição da força dessa parte, seria para cá. A contribuição dessa seria para cá. E a gente teria um momento nessa direção. Okay? Basicamente, para calcular esse momento, a gente faz a integral de dmz, onde dmz é cada elementozinho de momento. Né? Seria um pedacinho de força vezes o y. Mas se você notar, a gente usou um sinal negativo. O sinal negativo ele serve para corrigir, né, o fato de que se a gente aplicar uma força positiva com y positivo, a gente teria a barra envergando para baixo, a barra ficando triste, seria um momento fletor negativo. Então a gente usa o menos para corrigir isso. Vai ser igual a integral de um sigma xx vezes um dA, né, como a gente viu antes. Um df é igual a um sigma xx dA. Vou lembrar aqui, vai. Se tiver tensões, pegar um elemento de área. Um dF atuando sobre essa área vai ser igual ao sigma x vezes dA. Tá? Isso seria um dF. Portanto, a força seria a integral, né? A força seria a integral de sigma xx vezes dA. Top? mz, portanto, vai ser igual a menos a integral de y vezes esse carinha aqui, que a gente viu antes, vezes dA. Show? Show. mz é, portanto, ke vezes a integral de y ao quadrado dA. Então, se a gente tiver, né, sei lá, uma seção retangular, a gente vai ter a linha neutra. Note que o y ele começa a partir da linha neutra, sempre. A gente vai ter um elemento de área. A gente vai fazer a integral desse dA vezes o y ao quadrado, que é justamente essa integral aqui, certo? Só que esse cara aqui é o momento de inércia. É o momento de inércia, digamos assim, o momento de inércia plana dessa seção. Note que isso aqui não tem unidade de massa, não tem volume, é só a distância vezes a área. Então, a gente pode escrever que é a nossa constante, né? Essa constante aqui, que vai relacionar o epsilon com o y, vai ser igual ao momento fletor dividido por E, que é a constante do material elástica, e I, que é uma propriedade geométrica da nossa viga. Certo? Lembrando que o I a gente calcula usando isso aqui.
Na prática a gente não precisa calcular, a gente vai ter uma tabela, a gente vai consultar numa tabela, porque alguém já fez isso pra gente. E aí, dependendo se a viga tiver, sei lá, for uma seção semicircular, se for uma seção retangular, se for uma seção, sei lá, um coração, a gente vai usar o momento de inércia baseado nessas tabelas. Lembrando que isso sempre tem que ter uma simetria, um plano de simetria que é paralelo ao plano XY. Tá? Note que I é calculado em relação à linha neutra sempre, que é o centro geométrico quando é o caso de uma viga homogênea. Tá bom? Bom, finalmente, se a gente substituir esse carinha aqui, a gente tem que o nosso signo x é igual a menos mz sobre y, ou sobre i vezes y. Ou seja, a constante que relaciona o nosso signo x com y vai ser mz sobre i. Mz sendo, portanto, o nosso momento fletor, que vai depender dos nossos carregamentos. E o i, que é uma propriedade geométrica. Tá? E lembrando, né, quanto maior o y, se o y for para cima, maior vai ser a compressão, no caso de um momento fletor positivo, né? E quanto menor for o y abaixo de zero, né, maior vai ser a tração. Lembrando também que é o momento de inércia calculado dessa forma, integral de y ao quadrado dA. E também, adicionando aqui, né, tenta provar aí por que isso é verdade. Fica aí desafio. Duvido que você consegue, tenta aí. Ó. Usa essa formulinha aqui e tenta descobrir por que isso aqui é verdade. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que essa seção aqui tem um centro geométrico em A, ou seja, a linha neutra dele está aqui em A, supondo que a matéria é homogênea. Se a gente quiser calcular o momento de inércia em relação a um ponto B qualquer, tudo que a gente precisa é pegar essa distância na direção y e aplicar essa fórmula aqui. Né? Vocês já devem ter visto aqui em outras matérias com o nome de Teorema dos Eixos Paralelos. E é a mesma coisa, só que em vez de a gente usar a massa aqui, né, a gente usa a área, porque a gente está tratando de um plano e a gente não está considerando peso de nada aqui, né? Não está considerando densidade, nada. Show? Show.